Olá, produção! Eu sou a Rafaela Capitão. E eu sou a Shirley Brits, esse é o seu mais novo podcast sobre empreendedorismo. E hoje nós estamos com um convidado ilustre, empresário, influenciador digital, com mais de 130 mil seguidores no Instagram, de vendedor de balas para empresário no ramo do automobilismo. É ele, senhoras e senhores, Matheus Rodrigues. E aí, gente, tudo bem? Faça a profissão. Seja muito bem-vindo, Matheus. Prazer, fico muito feliz pelo convite. Eu gosto bastante quando o pessoal me convida para dar entrevista e tal, porque aí eu acho que a gente tem que compartilhar, né, nosso conhecimento. Eu tô super curiosa pra saber da tua história, muito curiosa. Quando eu li ali o começo, como é que foi que iniciou, porque teve um episódio até que eu já falei, né? Eu disse, pra mim, a pessoa pode dar certo em qualquer coisa na vida dela. Se ela parar pra vender bala no sinal e fizer com amor e fizer bem feito, aquilo ali vai dar muito certo. Pra mim, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, enfim, dá certo. Então, eu tô super curiosa. E logo que a gente abre o perfil do Instagram do Matheus, vai aparecer aqui embaixo, a gente já vê a frase, né? Quem sabe vender nunca mais vai precisar procurar um emprego. Essa frase é marcante, né? Falaremos sobre esse teu lema, mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos agradecer nossos patrocinadores. Eu, como sempre, quero agradecer a Isabela, da franquia da Imiv aqui de Porto Alegre, que trabalha com um sistema de segurança Smart, pessoal, maravilhoso, instalação sem sujeira, sem obra, sem nada, tudo na palma da sua mão, literalmente. Tanto para sua residência, quanto para o seu comércio, para sua empresa, é um sistema de segurança na palma da sua mão. Você tem acesso ao aplicativo e todas as câmeras aí de onde você estiver. Então, assim, chama a Isa e confere tudo ali que ela tem para vocês. Obrigada, Isa. E agradecer também o nosso patrocinador, parceiro, Grupo Acergues Engenharia, especialista em regularização de empresas na parte de execução de PPCI, emissão de alvará e recarga de extintores. Então, pessoal, além de resolver as burocracias, também protege os moradores aí do seu condomínio e da sua empresa. Não deixe de falar com a Acergues, eles atendem por todo o Rio Grande do Sul e são referência na área. Agradecer também, só mais um momentinho, porque eu estou bem ansiosa aqui, que em agosto teremos mais um lançamento ilustre da revista Condomínio Sul. Talvez, quiçá, a melhor edição já lançada, porque vai ser a edição de 1 ano da revista Condomínio Sul. Especial. Pra quem não sabe, diretora executiva Shirley Brits. A gente tem que estar junto em todas, né? Então, são os patrocinadores do podcast também. Então, sigam lá a revista Condomínio Sul, uma revista para síndicos, para condôminos, para conselheiros, enfim, para todo mundo do âmbito condominial. Você que está nos assistindo provavelmente mora num condomínio, então é para você também. A gente tem eventos, tem palestras, tudo que você precisar. Tudinho, tá lá no Instagram, corre lá e segue a gente, acompanha. Agora sim, agora que já agradecemos, vamos iniciar com a nossa conversa. Matheus. Tem que agradecer os patrocinadores. Eles agradecer fazem acontecer, né? Alguém tem que fazer o conteúdo chegar nas pessoas, né? Inclusive, ó. Profissional aqui. Não, é barato. Ainda temos espaço, patrocinadores. Quem quiser, é só entrar em contato com a gente que estamos on. Estamos on. Matheus, nos conta, como é que iniciou a tua história no ramo das vendas? Como é que tu identificou esse dom ou alguém te ensinou? Como é que foi isso? Na verdade, eu fui meio que obrigado a aprender a vender, né? Porque eu costumo falar pra galera que eu tinha sonhos... Na verdade, o que me fez vender foi sonhos maiores do que eu poderia realizar, sabe? Então, eu sempre tive sonhos muito maiores do que a minha realidade permitia, assim, sabe? Então, eu cheguei à conclusão que eu precisava ser rico por causa disso. Então, a venda acaba automaticamente entrando nesse meio, né? Que eu lembro que os carros que eu gostava eram mais de 300 mil reais, vamos supor. Então, o IPVA de um carro desse às vezes, de um carro de 300 mil vai ser 12 mil, 15 mil reais. E ganhando um salário de 2 mil, eu nunca ia conseguir, né? Eu mal ia conseguir encher o tanque, né? A conta não fechava. A conta não fecha, né? Então, eu acabei correndo pro empreendedorismo porque todo mundo tem uma referência, né? Onde mora, sabe? Tipo, eu que vim da vila, né? A gente tem uma referência da pessoa que tem um pouco a mais, era sempre aquela pessoa que era mais autônoma, assim, sabe? Tu sempre foi aqui de Porto Alegre? Não, eu era de Alvorada. Eu era de Alvorada. Então, a gente sempre teve uma referência, assim, de quem, pelo menos na minha parte, né, de quem tinha uma vida melhor, de quem tinha um porcelanato em casa, de quem tinha um carro zero,
ou até mesmo aquele carro legal da época, assim, não um carro de 300 mil, Sim, mas às vezes uma Saveiro, né? era o dono do mercadinho, era o dono da mecânica. Era o meu vizinho que era caminhoneiro, entendeu? Era sempre as pessoas que trabalhavam por conta, né? Então eu comecei a reparar que a chance de eu ter o que eu queria, não que não desse, né, pela CLT, era muito maior do que pela Sim. CLT, né? Tipo, eu trabalhar pra mim, eu abrir um negócio, algo assim. Então, eu tive muito medo, né, no início. Só que quanto mais eu ficava mais velho, quanto mais o tempo passava, eu percebia que o tempo ia passando, eu não ia evoluindo muita coisa. Eu pensei, cara, ou eu faço isso, ou eu vou viver aqui na média mesmo, e é isso aí, entendeu? Mas só um pouquinho, Matheus, qual a tua idade? 24. 24, mais velho. Mais velho não, né, gente? Por favor, tá voando já, né? Mas Que eu bom, vejo né? que era o mesmo que eu pensava também. Eu comecei a empreender com 19, foi com 19, foi a mesma coisa que eu pensei. Eu disse assim, eu quero... Eu sempre tava falando, nós tava falando ali nos bastidores, né? Eu sempre gostei muito de ver coisas de carro, então eu olhava muito e sempre fui muito ligada nisso. Eu falava, poxa, mas como é que eu vou pagar um carro desse trabalhando num emprego comum? Poxa, é mais complicado. Não é impossível, mas é bem mais complicado, né? E aí eu pensei assim, eu disse, eu não posso parar de gastar, ou eu não posso ter menos do que eu tenho hoje, né? Então eu tenho que correr atrás de mais dinheiro e não de economizar mais. Chega um momento, gente, que economizar não é mais suficiente, né? Vocês concordam comigo? Por exemplo, na atual situação que a gente tá vivendo hoje no Brasil, só economizar não é o suficiente. Não, hoje tu compra meia dúzia de alimento, é 50 reais, né? Isso não, Sim. a gente nem 50 fala... reais tu comprou um alimento, tu nem comprou fa- meia dúzia. Gente, só um adendo, 10 reais a caixa de leite, como assim, Brasil? Que mundo a gente tá vivendo? Mas me conta assim, como é que foi a tua transição entre a CLT e o empreendedorismo? Ou tu nunca trabalhou de CLT? Não, sim, trabalhei muito tempo de CLT. Nossa, eu acho que foi uma das coisas que eu mais fiz. Eu acho que eu trabalhei mais CLT do que empreendi na vida até hoje. Então, meu primeiro trabalho de CLT, inclusive, foi, como eu explico pra vocês, a gente tava falando nos bastidores, foi nesse prédio aqui que eu trabalhei na prefeitura, então era CLT, né, mas era um estágio. Coincidência, né? E aí, depois, acho que meu segundo trabalho de CLT foi na Taqui, né? Mas eu sempre trabalhei, assim, sabe, como CLT, mas sem a carteira assinada necessariamente. Mas de carteira assinada foi aqui na prefeitura, as lojas Taqui e uma empresa que eu trabalhei editando vídeo. Então, foi assim... Tu começou com quantos anos O quê? A trabalhar. a trabalhar? A trabalhar eu comecei com 13. Meu primeiro emprego foi numa oficina mecânica perto de casa. De tanto que eu gostava de carro. A minha mãe chegou lá, perguntou, eu não queria estudar, eu tenho essa questão com déficit de atenção, Sim. né? E aí eu não conseguia parar para estudar, não queria estudar, então minha mãe perguntou pro cara lá, já que eu tava sempre ali, né? Que eu gostava de carro, você não queria De ajudar curioso. ele. E aí ela conseguiu, eu fui lá, comecei a trabalhar, comecei limpando o chão da oficina. E um tempo fui aprendendo a mexer nos carros. Inclusive, eu sei mexer nos carros. Que legal. Não sei, tipo assim, não vou lembrar muita coisa, mas eu sabia trocar suspensão de carro, sabia fazer um monte de coisa, assim. Não sabia mexer em motor, né, que é a parte mais difícil. Mas a minha transição, em resumo, assim, a virada de chave pra mim, assim, pra ir pro empreendedorismo, realmente, foi quando eu cheguei entre os 18 e 19 anos, né? Sim. Que eu comecei a perceber que as coisas... Ou eu tomava uma decisão ali, porque é normalmente essa idade que a gente toma uma decisão do que a gente quer, né? Então, tipo, ou eu ia fazer uma faculdade, ou eu ia fazer um técnico, ou eu ia, sei lá, viver da minha arte na praia, tá ligado? Entende? Todo jovem já pensou nisso. Entendeu? E eu quase fiz, hein? Não necessariamente assim. A arte desse jeito, A arte mas desse jeito, nesse contexto, escrachado, assim, mas era nesse contexto aí, mais ou menos. Aí foi onde eu tive que tomar minha decisão ali, sabe? Eu não me identificava com nada. Particularmente, eu achava que a faculdade era muito trabalho, muito tempo para pouco resultado monetário, digamos assim, sabe? E eu não percebi porque eu achava isso. Eu comecei a reparar meus amigos que faziam faculdade. Eu via que meus amigos... Por exemplo, uma amiga minha fez faculdade de administração, levou 4 anos. E no início da carreira, porque tu não termina a faculdade e já começa ganhando bem. Tu termina a faculdade e tu começa a tua carreira. A partir dali, então, 4 anos foi para se preparar e a partir dali tu começa. Então, como se estivesse voltando e fazendo o estágio aquele. Exatamente. Então, tipo, tu volta do início, tu gastou ali dinheiro, tempo, que é o mais importante, né?
4 anos e tu começa. Então, tu vai começar a ganhar bem a partir do teu 8º, 9º ano. Tu vai começar a ganhar um salário A minha expressivo, assim, a minha digamos, lógica né? foi inversa, né? Porque eu já tinha minha empresa quando eu comecei na faculdade, então a minha foi inversa. Mas eu te entendo. Mas além da questão do tempo e da questão do dinheiro, né? A gente tem muito essa pressão social de ter que fazer faculdade, né? Sim. Eu sou muito fã de faculdade, pra mim é literalmente uma escola, assim, tu aprende muita questão técnica, mas na minha opinião a vida ainda ensina mais, a rua, a prática, né? Totalmente Sim, diferente. Mas eu acho que tem muito essa pressão de que, nossa, fechou teus 18 anos, tu tem que saber qual vai ser a tua profissão, qual curso tu vai seguir e ficar rico antes dos 30, né? Então, assim, tipo, existe muito isso, tem né? toda essa pressão, né? E no teu caso também, pelo que eu entendi, tu não tinha também condições de ficar escolhendo muito, né? Então, ou tu ia dedicar... Era basicamente isso. Não tinha, Eu tinha que dar um opção. tiro certo, digamos assim, né? Eu não posso Exatamente. ficar me enrolando muito, né? Exatamente. Então, até uma questão assim que é engraçada, eu acredito que se eu tivesse tido uma condição financeira, né? Se eu tivesse pais que pudessem pagar um colégio melhor e tal, minha mãe sempre fez de tudo, minha mãe foi uma mulher incrível, né? Minha mãe me criou sozinha, né? Ela sempre fez o máximo, que não é à toa que ela criou um homem, né? E eu tenho sucesso hoje, isso não impediu que eu tivesse sucesso, né? Qual é o nome dela? Patrícia. Manda um beijo pra Patrícia, pelo Dona amor Patrícia, de Deus. te Beijo pra amo. Patrícia. Que a mãe vai assistir, com certeza. Vai, As mães ela sempre assiste, Vai mandar nos grupos do compartilha, WhatsApp. manda link pra família, ela sempre faz vai, isso. ela vai. Então eu não tinha muita opção, né? Então eu tive que tomar uma decisão rápida e eu percebi que, cara, 4 anos pra mim e pra começar a minha carreira não ia dar muito certo. Mas, por exemplo, eu tenho muita facilidade com cálculo. Eu queria fazer engenharia. Meu namorado faz engenharia de produção. Pois Eu eu apavorado gosto com aqueles engenharia cálculos. mecânica, eu queria trabalhar com carros, algo relacionado a carros, assim, sabe? Não trabalhar para uma fábrica, mas algo relacionado com carros. Então, era a faculdade que mais me chamava atenção, sabe? Era engenharia e marketing. Aí eu percebi que o marketing não era bem o marketing que eu gostava. Sim, Era outro tipo de marketing, mais um marketing voltado para TV, algo assim, sabe? sim, que tu gostava. É que o marketing voltado para TV não é muito a minha pegada, é mais a questão era, digital. Não, assim. era o que tu não queria. Eu era mais, em resumo, eu era mais aquela coisa do youtuber, assim, digamos assim, aquele marketing Mais a youtuber. influência digital Isso, mais do que influência o digital. marketing em si. Do que o marketing raiz aquele, né? Então, eram as faculdades que eu tinha, assim, de opção. Eu disse, cara, muito tempo, não vou. E eu já tenho TDAH, então vai ser assim, pra mim vai ser uma tortura, sabe? E aí foi onde, o que aconteceu? Eu entrei em depressão entre os meus 19, 20 anos ali, porque eu tive um final de um relacionamento. E eu tive uma ruptura mental, assim, que eu acabei pensando mais sobre a vida, assim, sabe? Eu acabei refletindo mais sobre a vida. O que é a vida? O que é realmente viver? Que nem tu falou, a gente sai já do colégio já tendo aquela pressão. Você tem que fazer uma faculdade. Você tem que fazer tal coisa. E, na verdade, o sucesso ele é muito relativo. Eu aprendi com o tempo que sucesso não é necessariamente você ser um engenheiro, você ser advogada que tem um Jeep Compass. Eu conheço tem 1 milhão de pessoas formadas que não têm sucesso nenhum na vida. Entendeu? Porque o sucesso, ele é uma questão muito relativa. Por exemplo, a gente perdeu agora o Jesse, né? O Jesse e o Shurastei. Sim. Eu conhecia... Eu vi teu vídeo. Conhecia. E aí, tipo, o Jesse, ele era uma pessoa bem-sucedida. E ele viajava de Fusca. Pra você ter uma noção, ele gastava em torno de 2.000, 2.500 por mês pra viajar o mundo. Entendeu? Sim. Ele gastava muito pouco pro que ele fazia, sabe? Então, ele era uma pessoa bem-sucedida. Entende? Então, o sucesso vai depender de muita coisa, sabe? Não existe uma caixinha assim, você tem, que nem eu falei, você ganha 5 mil por mês, tem um Jeep Compass e um sobrado de 2 pisos, você tem sucesso. Não. Exatamente. Se esse é o teu sucesso, você tem sucesso. Pra mim, sucesso é outra coisa. Pra ti, É outra coisa. E daí é a outra gente chega coisa, àquela entendeu? premissa do dinheiro não compra felicidade, né? Eu Sim. acredito que muito papo meritocrático e dinheiro é muito bom, né? A gente Sim. sabe o quanto faz falta o dinheiro, mas o quanto a gente tenta materializar a felicidade. E Sim. daí eu vi no Instagram, foi muito engraçado, eu tava nessa reflexão, porque eu passei por um burnout nesses últimos 3 meses. E era assim, o sucesso não é quando tu conquista algo, e sim quando tu gosta daquilo que tu conquistou. E é Exatamente. basicamente isso. Às vezes a gente fica sempre com a sensação de estar atrás da roda, por quê? Porque a gente tá esperando lá o pote no final do arco-íris, mas a felicidade Nossa. é o arco-íris, Isso- é a jornada, Isso né? combina muito com uma coisa que eu assisti ontem e falava assim que... Por que as pessoas, os famosos, muitos famosos, entram em depressão, né? E tem depressão depois do sucesso. Porque todo excesso
esconde um vazio, né? Exatamente. E aí, quando a pessoa fica famosa ou tem sucesso, ela conquista absolutamente tudo que ela queria. Quando ela chega num nível de estar famosa, de ninguém dizer não pra ela ter todo o dinheiro e conquistar tudo aquilo que ela quer, ela tem um vazio dentro dela, ela não sabe como lidar com aquilo. É totalmente diferente do sucesso conquistado, que é aquele profissional que começou trabalhando, porque quando tu vai trabalhando um pouquinho pra chegar no sucesso, tu tem um propósito dentro de ti. Tu sabe o porquê que tu tá ali. Eu acho muito interessante isso que tu falou. Tu sabe por que tu tá ali, é diferente, né? Exatamente. Eu acho muito interessante isso que tu falou, porque faz muito sentido. Porque, normalmente, os influencers hoje, né, eles não têm uma preparação, né? Eu sou um cara à parte, como que eu posso dizer? Eu Já me estudava preparei. isso. Eu estudava isso há muito tempo, sabe? Meu sonho era ser youtuber, por exemplo, sabe? Então, tipo, eu já tava estudando isso há muitos e muitos anos e acabou agora, né, por um acaso ou não, caiu no meu colo a oportunidade. Por acaso não, né? Tu plantou, caiu, né? Tu plantou. Caiu no meu colo a oportunidade, eu abracei e eu já tava pronto, né? Então, tipo, que nem a questão da faculdade, né? Não que seja algo ruim, né? Mas é uma questão que tu tem que se preparar. Como é que tu vai ser um Sim. advogado se não se preparar para isso, né? Exatamente. Como é que tu vai ser médico se não se preparar para isso? Então, não tem como. Então, tu Verdade. se prepara primeiro e depois tu inicia, entende? Então, eu vejo isso, né? Essa questão de pular as etapas, que nem vocês estavam falando em relação a ganha muito dinheiro, ganha muito sucesso e não sabe lidar porque às vezes não teve esse... Não tem um propósito não por tem trás, esse porque foi uma preparo coisa que antes, caiu né? no colo da pessoa, É. né? E quando tu começa desde cedo a batalhar, a lutar, tu sabe que tu vai chegar lá um dia. Quando tu chega lá, tu tá completamente feliz, tu tá completo, porque tu tem algo dentro de ti, não tem um vazio ali, não vai acabar. Porque quanto mais fama tu tiver, quanto mais sucesso tu tiver, quanto mais dinheiro tu tiver, tu vai saber o que fazer com aquilo ali, porque tu plantou aquilo ali, tu planejou aquilo ali por muito tempo. E em ambos os casos, na verdade, também tem a responsabilidade que as pessoas colocam em cima de ti. Porque quanto mais tu entrega, mais as pessoas vão querer Querem, que tu né? entregue. Aham. Então, assim, é uma expectativa muito alta constantemente. Quanto mais tu cresce, maior é a expectativa sobre ti. Então, também saber até que ponto tu quer superar a expectativa das pessoas, Sim, até que ponto exatamente. tu consegue escutar o teu coração e fazer o que faz sentido. É o momento né? que muitas pessoas Aquela premissa ficam... do fazer a faculdade porque o pai é médico e tem que fazer medicina. Não, faz sentido pra ti hoje e é o que tu fez. Tu não fez uma faculdade, mas tu investiu teu tempo, teu dinheiro em preparação pra ser influencer. E depois Na que- área que tu queria, né? Sim, sim. E depois que virou essa chave pra ti, como é que foi? Qual chave? Do CLT para... Não, Ah. ele tava falando do que rompeu o relacionamento, aí teve Ah, uma sim, depressão, sim. enfim, e virou uma... Aí eu tinha saído da Taqui, eu trabalhava no estoque, e aí eu tinha sido contratado porque eu ficava fazendo meme em casa, então, tipo, até na Show América meme, que era há muito tempo, era muito mais forte. Então, vários memes que a galera viu, muitos eu editei. Tu Eu tenho fazia. vídeo com mais de Legal. 2 milhões, 1 milhão de views, que eu ficava editando em casa, aprendi a editar no Sonyvex. E aí, nessa pira de YouTube e tal, eu aprendi a editar no programador profissional aquele, né? E aí, nessa pira, eu acabei aprendendo a editar, fazer um vídeo aqui, aí fiz um freelance, fiz outro, e acabaram me contratando, uma empresa me chamou pra trabalhar como editor. E aí, eu comecei, e aí eu achava que pra mim o ideal seria trabalhar num escritório, assim, sabe? Porque eu nunca tinha pegado um trabalho, a não ser que seja pesado, né? Tipo, Sim. eu sempre peguei trabalho de carregar sofá, de lavar carro, de oficina, de que nem a Taqui, Sim. eu trabalhava no estoque, eu descarregava o caminhão. Então, eu nunca tive uma coisa não braçal, digamos assim, né? E eu achava que, cara, quando eu tiver Tô no auge, num de trabalho de sentar. escritório, bonitinho, que nem a galera que tá ali do outro lado ali, eu estourei, é isso aí que eu preciso e já era. E aí foi onde eu percebi que não, que a gente leva um tempo pra se conhecer, né? O ser humano ele leva um tempo pra se conhecer. Sim. E como eu não sou uma pessoa metódica, eu sou uma pessoa criativa, o meu perfil é um perfil criativo, se eu fico preso num lugar, eu enlouqueço. E a minha energia baixa. Então foi nesse momento que eu acabei terminando o relacionamento, eu arrumei esse trabalho, então eu entrei num momento de depressão muito grande, assim. E aí eu disse, cara, eu vou ter que, pra eu não desistir da minha vida, eu vou ter que arriscar uma coisa que eu quero, uma coisa que realmente queima dentro de mim. Eu quero acordar, assim, e sentir, cara, não tô lá onde eu quero, mas eu tô construindo, sabe? Eu não sei se vocês aqui no podcast estão no número que vocês queriam, estão no patamar que vocês queriam, mas o fato de vocês estarem aqui, vocês estão fazendo alguma coisa, já tá andando, A gente tá sabe? Então, construindo. tipo, a chance de dar certo é muito maior, assim, sabe? De vocês chegarem onde vocês querem muito grande, do que vocês simplesmente ficarem sonhando e planejando, E eu assim, acho sabe? que o que tu tá falando também é sobre aproveitar o trajeto.
né? Sim. Tu acordar com aquilo queimando todos os dias, obviamente que tu não vai hoje ter um sonho e amanhã acordar com esse sonho Exatamente. pronto, plantado lá, lindo e maravilhoso, mas tu saber que todos os dias tu tá feliz por estar construindo aquilo, tá só fazendo por estar alguma coisa. naquele caminho, Tu naquela tá no caminho trajetória já, ali. entendeu? Então é aquilo que muito se fala e muita gente diz, né, sobre aproveitar o caminho, aproveitar o hoje, né, que o sucesso não é só quando tu chega lá, o sucesso é o caminho. Eu amo, agora eu tive que parar de vender esses dias porque a gente vendeu tudo que tinha, né, os espaços ali de publicidade, e eu fiquei assim, tipo, meio perdida sem ter o que fazer. E eu pensei, poxa, eu gosto tanto do que eu faço. Tipo, e o dia que eu fizer tudo e chegar lá, né? Sim. Como é que vai ser? Então, tipo, eu dou muito valor por acordar de manhã e ter que sair, ter que vender, Sim. e ter que fazer. Porque quando eu fiquei sem ter o que vender, eu fiquei meio assim, perdida. Tipo, tá, Porque, e na verdade, agora? isso é o sucesso, né? A gente, que nem, venderam o sucesso pra gente. E na verdade, a geração mudou, as coisas mudaram, assim, sabe? E eu vejo muita gente que nem, tu tocou num assunto bem legal, assim, da gente abordar depois, que é essa questão de aprovação, assim, sabe? Minha vida mudou muito quando eu entendi que, na verdade, que se dane os outros, entendeu? Se vão concordar, se não vão concordar. E na fala é bonito. Quando a gente fala, Sim. não tô nem aí porque falam, o que pensam de mim, na prática, que é o problema. Eu vejo que muita gente Exatamente. trava na prática. Quando realmente tem que bater de frente com o problema, tem que bater de desagradar as pessoas, aí a galera trava, entendeu? Então, eu tive essa questão da depressão ali, né? E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu disse, cara, eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu comecei a render menos, né, no trabalho. E aí eu fui demitido. E aí eu fui demitido e eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Coincidência ou não, um amigo meu abriu uma loja dentro da casa dele, de semi-joias, a Invictus Joias. E aí a empresa começou pequeno, vendendo no Mercado Livre, vendendo um pouquinho no Instagram, e ele precisava de um vendedor. Não, ele precisava de uma pessoa para cuidar do marketing dele, fazer as edições, como eu já estava trabalhando, ele tava... Então ele me contratou por R$600, assim, sabe? E aí eu fui, comecei a trabalhar com ele, faz uns 3 anos isso já. Comecei a trabalhar com ele na casa dele, foi onde a primeira vez que eu tive contato com uma coisa não formal. Porque eu estava muito acostumado com uma questão formal. Minha mãe é concursada, então... Tem horário pra estar lá, pra sair? Tem horário pra estar lá, tem que pegar ônibus, tem que fazer as coisas. Então tem que ter carteira, sabe? Eu não gostava muito da CLT, né? Eu respeito quem gosta, mas eu não me identifico nada com Pra mim, isso. pelo menos, eu te entendo, porque era uma sensação de quase morte ficar esperando às 6 horas. Gente do céu. Desde Isso. quando eu comecei a empreender, É a nossa eu mente- nunca mais vi o relógio. Fiquei vendo Não o vê relógio. mais, não Hoje vê. eu falo, meu Deus, já são 9 da noite. É Socorro. 24 horas, tu vai fazendo e quando tu vê... Por isso que tem que fazer o que gosta, né? Porque daí eu não olho o Exatamente. horário assim, sabe? Então... A gente quer que o dia tenha mais horas, inclusive. daí foi a primeira vez que eu tive contato com uma coisa não formal, assim, sabe? Tipo, fiquei, caraca, meu amigo abriu uma loja e tá vendendo 40, 50 mil todo mês na casa dele, contratou os amigos dele e fazia o esquema e começava e gerava nota ali mesmo, sabe? E comecei a fazer os envios dali. Então foi na cabeça assim, bum. E tu viu a máquina girando, o E eu negócio vi a máquina acontecendo, girando e o dinheiro negócio crescendo entrando. cada vez mais. E aí foi onde eu tive esse start, assim, sabe? Disse, é possível. E aí ele me tirou, eu levei... Fiquei um mês trabalhando ali com ele, daí ele não precisou mais. Aí eu fiquei um mês sem fazer nada. E daqui a pouco ele precisou de um vendedor. Aí foi onde começou realmente a minha experiência com a internet, Aham. né? De venda, assim, e tal, de conhecer o mercado. Então, eu comecei a vender, eu vendia pelo celular. E aí a empresa já estava maior, eu vendia em torno de 30, 40 mil por mês só no Nossa. WhatsApp. Só vendendo no WhatsApp as peças. Mas foi uma evolução, não comecei assim do nada, assim, sabe? Foi uma Sim. evolução, aprendendo. Aí ele pegava as estratégias, topo de funil, aquela coisa toda, do marketing e tal. Então eu aprendi, peguei muita experiência. E aí foi onde a empresa cresceu. A empresa saiu do quartinho, foi pro centro, tem sede em São Paulo agora também. Que legal. É uma empresa que já tá faturando milhões, entendeu? Então, eu percebi que eu ia ficar ali até meus 25 e eu ia estar ganhando mais ou menos a mesma coisa. Meus 2.000 e pouco, tipo, com comissão, assim. E eu não queria aquilo, sabe? Porque começou a sair, porque tava legal enquanto tava na casa, eram os amigos, e a gente brincava e vendia ao mesmo tempo. E aí quando virou uma empresa de verdade, tipo, Sim. com processos, com, tem horário pra isso, isso aqui faz aqui, essa garrafa aqui não é aqui, é aqui, entendeu? Chegou nesse nível, eu comecei a meio que murchar. E não é o problema da empresa, porque tem que ter, Sim. tem que ser. Se a Tu te empresa viu não no é assim, não processo. funciona. Tu te viu no sistema de novo, na Eu verdade. me vi no sistema de novo, entendeu? Daí, porque se não for assim, não funciona. Eu que trabalho com empresa, hoje eu sei, né?
em relação a negócio, funcionário, se tu não põe um processo, ó, tu a hora faz isso, tu não faz isso, tem feedback e tal, não anda. Sim, Vai verdade. andar 2 meses e vai começar a cair, entendeu? Então, o ser humano, ele precisa das regras, não sei porquê, mas precisa das regras. Nós, como empresários também, como empreendedores, né? A gente também se coloca as regras e se Sim. coloca o expediente, se coloca os limites, porque a gente precisa, a gente tem que se autogerenciar também, não era um Sim. erro da empresa, era só porque tu não queria viver no sistema mesmo, não queria Exatamente. ficar ali na roda. E aí eu percebi, cara, e eu já tinha carregado muita experiência do que eu tinha vivido, das vendas e tudo mais. Aí foi onde eu disse, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque se eu, quanto antes Socorro! quanto antes eu começar, antes eu consigo, porque, pô, meu amigo começou, ele não começou ganhando rios de dinheiro, ele começou ganhando pouco. E às vezes nem começou com muito também. Ele começou acho que com 4 mil, sabe? Ele Nossa. comprou estoque, comprou um curso pra ter experiência ali, ver o que ele tinha que fazer, e foi assim que começou, Eu sabe? já comecei um negócio de semijoias também, uma vez eu gastei R$2.000. Entendeu? R$4.000. O investimento é bom, assim, sabe? Então, eu disse, mano, eu vou ter que fazer isso aqui, senão daqui a pouco eu vou estar com 25 e eu vou estar aqui. E aí, eu arrancar dos 25 pra começar algo vai doer muito, então é melhor eu sofrer logo, o quanto antes, Exatamente. porque vai doer, vai Corta o mal pela dói, raiz. entendeu? Então, tipo, foi o que eu fiz, assim, sabe? Eu tava percebendo que eu já tava passando por um outro momento de crise, assim, psicológica. Uhum. Aí eu comprei o livro do Rick Chester. Ai, eu amo ele. Eu comprei aquele livro dele do Pega a Visão. Pega a visão. E aí eu achei que era um livro meio motivacional, assim, sabe? A gente cita ele em todos os episódios, né? É, a gente fala falou. sobre ele. Aí eu achei que era um livro meio motivacional, assim, sabe? Que eu sempre gostei de empreendedorismo e tal, comecei a ter mais interesse sobre o assunto. E aí não, ele dava todas as dicas de como ele vendia, quanto que ele vendia, como que ele fazia. Ele vendia, tinha dia que ele vendia R$500 na... Eu fiz os cálculos, né? R$500 vezes 26 e tal. Vendia garrafa de água na beira do Ele vendia água, cerveja e tal. E eu fiquei, cara, é possível, sabe? Então, foi onde eu tive esses... Vamos dizer assim, eu toquei o foda-se. Pedi demissão e comecei a vender coisa na rua, comecei a vender brigadeiro, comecei a... Isso que eu queria saber, que eu tô curiosa, que eu vi lá no Instagram. Isso aí eu comecei justamente por causa desse livro e com a minha vontade de empreender, né? E aí, uma coisa que eu vejo que a minha geração tem muito, né? Não sei qual a geração de vocês, não... É a mesma que É a a mesma. sua. É a geração Z? Isso, é a mesma que a A sua. minha geração Z, né? Então, tipo, a minha geração é uma geração muito... que tem muita informação na mão, mas não sabe o que fazer com essa informação. Porque antigamente os nossos pais não tinham informação, então eles se ferravam muito por não ter. E hoje a minha geração tem muita e não sabe o que fazer, porque tem tanta informação que fica Exatamente. perdido, sabe? Então, tipo, uma coisa que eu aprendi, um conselho que eu recebi é... Primeiro faz, depois pede desculpa. Primeiro faz, depois pede desculpa. Então, tipo assim, se eu quero, pega a oportunidade, vai e faz. Deu errado, desculpa. Entendeu? Deu errado, beleza. Amém, vamos fazer outra coisa. Então, eu vi uma oportunidade que eu podia começar e onde o que eu quero falar que se encaixa nisso sobre as informações é que eu vi uma informação útil, rápido, fácil, era só botar em prática e ganhar dinheiro. Que era pegar um brigadeiro ali com uma confeiteira, pagar mais barato, vender um pouco mais caro, ganhar meu lucro, deu. Era só isso que eu tinha que fazer. E aí foi onde eu peguei, cara, eu vou fazer. Sabe? E aí eu comecei a fazer e no primeiro dia eu já vendi R$180. Nossa. Aí no segundo dia eu vendi 200, aí eu fui aprendendo, assim, com dia a dia, assim, sabe? Isso em Alvorada ainda. Não, aí eu Não. já tava em Canoas, Você já. tava em Canoas. Eu já tava em Canoas. E aí eu já tava em Canoas, já tava morando sozinho e tal. Então eu peguei aquela oportunidade, as dicas que o Rick me deu, de tipo, não fique falando o que você quer vender. Você tem que ter um motivo pra vender, você tem que encantar as pessoas. E eu falava, olha, eu quero abrir um negócio, prazer, eu sou o Matheus, eu quero abrir um negócio, assim, assim, assim. Tô vendendo brigadeiro, esse brigadeiro não sou eu que faço, é uma confeiteira que faz. Tô vendendo esse brigadeiro aqui pra poder juntar capital pro meu negócio, se puder ajudar, entendeu? Aí a pessoa ia lá e comprava, eu vendia assim, rápido, assim, digamos, né? Então, Quanta coisa eu comprei só porque as pessoas me falavam essas coisas. o motivo vende mais que o produto, né? O produto é a desculpa pra pessoa te dar o dinheiro, né? Então o motivo, ele sempre tem que ser, na venda ele é maior, né? Que o produto em si, né? E quanto que era cada brigadeiro? R$2. Eu R$2. pagava R$50 num cento. R$50 num cento. Verdade, né? Eu pagava R$50 num cento de brigadeiro.
Eu pegava 55, eu pegava um pouquinho mais, que era um brigadeiro maiorzinho, assim, dava uma vontade a mais de pagar 2, né? Sim. Sim. Então eu vendia 2 daí. Então, tipo... Aí eu comecei com brigadeiro, depois eu comecei com donuts, até ir pro sinal eu já tinha uma experiência, assim, de venda de rua, né? Então eu não tinha, como eu falei pra vocês, eu nunca tive essa questão de passar fome, assim, minha mãe sempre trabalhou, pagou as coisas, só que era uma mãe solteira, trabalhava, pagava aluguel, pagava tudo sozinha. Tinha as nossas limitações, mas não era, assim... Aquilo de apertar as contas, de saber, esse mês não vai dar pra Padrão comprar a roupa Brasil. aquela, não vai dar pra... Padrão Padrão Brasil, Brasil, né? Não perfeito. tem... Ótimo. Perfeito. Então, tipo... vou começar um negócio de semi-joia. Eu já tinha experiência. Tá, eu ia precisar de R$1.000, eu ia precisar de um pouco mais de tempo, eu ia ter que começar a vender, sabe? Então, não, eu queria uma coisa rápida. Eu queria fazer 5.000 por mês, 4.000 por mês, de uma forma mais rápida que eu pudesse, mais simples que eu tivesse. Aí foi o livro ali que o Rick deu e eu já peguei as dicas e já comecei a fazer, entendeu? Isso me moldou lá no início. Eu não sabia que isso era uma coisa fora da curva. Hoje em dia eu vejo que a galera vê muitas as informações, as oportunidades, não pega, sabe? O pessoal deixa passar. E isso é uma coisa que me forjou lá no início, de eu ver a oportunidade de pegar. Então hoje eu sou assim até hoje. Eu vejo a oportunidade, eu pego. Eu vejo a oportunidade, eu pego. Que nem o vídeo dos carros. Vi a oportunidade, peguei. Vamos lá, vamos começar a fazer mais vídeos, vamos ver até onde vai. Pô, estourou, beleza, agora vamos fazer mais coisas. Vamos ver até onde vai agora. Daqui dos 130 mil pra agora, entendeu? Então, Legal. é uma oportunidade, eu agarro e eu faço, assim, sabe? Então, não sou um super ser humano, né? Mas na minha limitação eu tento fazer o que eu posso, assim. E Melhor. qual foi o principal desafio, assim, que tu enfrentou na abordagem fria na rua, né? Porque vender em loja é uma coisa, vender no celular é outra. Agora, vender na rua, abordar as pessoas e vender. Vender na rua... Olha, eu vou te falar que vender na rua não foi um problema, assim, sabe? É difícil, assim como... Se eu comprava assim, é difícil, mas... Trabalhar em CLT também é difícil. Eu descarregava caminhão, eu tinha que... Na Taqui eu descarregava caminhão, eu tinha que descer... conferir as coisas, depois eu tinha que botar, organizar, subir pro estoque, então era difícil também, entendeu? Atender pessoas, eu trabalhava numa loja, atender É, as pessoas problema, dentro da loja já era as pessoas são difícil. ignorantes com a gente, então, difícil por difícil já era. Tu escolheu a dificuldade que Eu escolhi o fazia meu mais difícil. Mas me sentido. agradava. Eu escolhi um Aham. difícil que me deixava feliz, motivado, assim, sabe? De tipo, pô, em vez de eu trabalhar o dia inteiro e receber só no final do mês R$900 líquido, né? R$900 líquido, pô, tô fazendo 200 no final do dia, pô, que motivo. Como que eu não vou me motivar, né? Mas pra mim, a pior, assim, de vender na rua foi o sinal. O sinal ali é complicado, né? O sinal, até quando eu saí do sinal, eu tive um tempo de recuperação psicológica, assim, porque é punk, assim, vendendo É. sinal. Porque a galera... Ali tu lida com a sociedade inteira, né? Então, tipo, tu vê muita gente que provavelmente falaria que é uma boa pessoa e não é. Tu vê gente que tem Bíblia aberta dentro do carro e te trata mal. Sabe? Tu vê pessoas que, por exemplo, eu achava que a galera que tinha carrão era a galera que ia mais me dar moral. E era a galera que, às vezes, me tratava mal. Então, era muito relativo. Eu não posso dizer pra vocês, Tem quem um tem padrão. carro simples... quem tem carro simples é uma pessoa legal. Quem tem carro acima de 500 mil é uma pessoa não é legal. Não era muito relativo. A não ser os Renegade. Quem tinha Renegade eram os mais otários. Renegade Jeep Compass, até hoje eu olho e fico... Tem o ranço do carro até. Pegou Eu tenho o ranço do carro da pessoa, não sei se alguém aqui tem, mas espero que não seja assim. Mas eu tenho um ranço, assim, que era as piores situações que eu passei era com esses carros. Meus Nossa, pais me vão rir veio porque eu na sempre Eu cabeça. cheguei a pular, chegou um nível que eu chegava a pular. Quando eu vi um Renegade, eu pulava. Eu ia falar assim, a gente não tem, mas alguém que tá assistindo com certeza tem, e inclusive me lembrei Não de seja uma essa pessoa. pessoa, não seja essa Não pessoa. seja um Eu otário. lembrei de uma pessoa que tem Renegade e é otária. Não seja. É normal, parece que é padrão, sabe? Não sei, se você tem Renegade... Padrão. Comenta ou aí pra Compass. gente se você não é, ou se Renegade você acha Compass, que não hein? é. Porque eu sei que a galera que tinha o Renegade de entrada no Compass e agora tá com Compass. E os Compass no trânsito são os mais xarope. Quando vai comprar o carro assim, tu é otário? Sim, não. Sim. Eu fazia obrigatório. conteúdo do sinal e eu fiz essa piada uma vez. Eu disse, cara, eu acho que isso não é possível. Você é desumilde, sou. Você é uma pessoa arrogante, sou. Você é otário, sou. Perfeito, tem o carro certo pra ti. Aí eu chego, Não, esse é Tá filé, é pra ti isso aí. Os meus Que pais legal. vão rir desse episódio porque eu sempre falei que eu ia tirar a CNH e comprar o Renegade verde militar. Nunca mais. Já mudei de ideia. Não Não, vou mas mais. falando sério, assim, tipo, não é tipo, tem um pegando no padrão. pé, assim, mas a galera do... Foi uma coincidência. Tipo, Vale. não sei.
É, uma coincidência que foi várias vezes. Quase todo dia. Aí, tipo, era que fechava a vida na minha cara. Teve uma mulher que pegou o meu pacote e jogou no chão. Gente. Era assim, o negócio era de passar raiva. Não, tem pessoas... Sabe? Tem uma mulher que... Raiva Não, ela disso. pegou o meu pacote, que eu botava no retrovisor, assim. Sim, Ela pegou com um pano na mão dela, pegou e jogou no chão. E saiu. Nossa, Mano, que absurdo. eu no sinal, por último, eu já tava louco pra brigar, assim, com A alguém, gente sabe? esquece, eu acho que a gente esquece essas pessoas porque a gente para de conviver com essas pessoas e para, por exemplo, eu tô praticamente isolada do mundo desde sempre porque peguei pandemia e trabalho em home office. Então, quando eu vejo pessoas, são pessoas, as pessoas certas. Então, é o pessoal aqui da fórmula, é o cliente que eu vou visitar. Não tem mais esse contato com o pessoal que nem eu tinha quando atendia em loja de Sim. rua e tal. Aí, acho que a gente acaba esquecendo quantas pessoas idiotas existem nesse mundo, né? E como é que tu trabalhava o teu psicológico? Porque eu sou uma pessoa que, assim, a pessoa é grossa comigo e já fico me sentindo mal, assim, já carrego no coração, sabe? Como é que tu trabalhava a tua motivação, né? Porque isso poderia ser uma desculpa pra falar, bah, amanhã vou Mas me não dar vai um dar. tempo. Amanhã eu vou me dar um tempo porque eu não aguento mais essa gente. A motivação era os boletos, né? Era os boletos. Eu não tinha muito... Né? Se eu pudesse escolher não estar ali, eu não estaria, né? Que nem eu falo. Muita gente às vezes acha, tá no sinal, tá na malandragem, quer ganhar um dinheiro, né? Tipo, muita gente pensa, é assim a sociedade, sabe? De tipo, quer ali, tá fingindo que tá mal pra ganhar um dinheiro. Mano, vou te falar, só tá no sinal quem realmente precisa. É muito ruim ficar ali, sabe? Uma vez Eu jogaram acho na minha muito cara, sabia? ridículo. Eu trabalhava, quem me assistiu lá de Caxias vai lembrar, eu trabalhava numa loja no centro, que era bem numa esquina, assim. E o pessoal ficava nas duas, eram ruas bem movimentadas, o pessoal ficava nas duas sinaleiras, né, da frente e a do lado, né, a loja era de esquina. E aí um dia eu trabalhava no caixa e as meninas eram com um pacotinho de moedas. Ah, não, vai ali, a menina do caixa ali, ela troca pra ti. E aí eu contando as moedas dele e tal, eu entreguei pra ele assim, R$55. Acho que a minha conta dava, a gente ganhava R$50 o dia, dele deu R$55 aquele dia. Só as moedas, né, pra trocar. Aí eu falei pra ele, disse aí, ó, tá ganhando mais que a eu. gente o dia. Por isso aí eu nem saio de casa, geralmente eu faço uns R$200. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida aqui? Não, e Por um lado isso era bom pra mim, por outro era... Mas é uma coisa Ele jogou na minha cara. é um preconceito meio ridículo, né? Porque assim, se fosse pra escolher coisa fácil, eu vou pra política, então, né? Vou ser Sim. político, vou pra ganhar dinheiro. Porque desde quando tu acordar pra ir pro sinal vender bala é uma coisa fácil pra ganhar dinheiro fácil, gente. Sim, não faz não nenhum era. sentido. A conta não fecha. Não pra mim. fecha e não era fácil porque eu vi muita gente que trabalhava no sinal comigo largar de ganhar 150 por dia pra ganhar normal na CLT, 1.200 na CLT. Eu vi muito isso acontecer. Muito, muito, muito. Tipo, não foi uma, duas, eu vi umas 5 vezes isso acontecer, sabe? Porque o sinal, a realidade é tão dura que eu só tava ali por 2 motivos. Os boletos que eu tinha pra pagar, meu aluguel e tudo mais. E o meu sonho, né? Que eu tava, tipo... Eu acordava, que nem o que eu falei pra vocês, eu acordava todo dia e dizia, cara, tô fazendo uma coisa pelo meu sonho, sabe? Tipo, Sim. tá difícil, é difícil. Às vezes eu chegava todo queimado em casa. Muito sol. Eu acho que... hoje eu não tenho mais, mas era muito, muito marcado, assim, sabe? Chuva, sol, às vezes não conseguia almoçar porque tava na correria, né? Mas o sinal me ensinou bastante coisa, me ensinou a ser mais humilde, me ensinou a ter mais amor com as pessoas, me ensinou a ter mais empatia, porque a gente vive numa bolha, né? Tu tem uma bolha, eu tenho a minha bolha, e quando eu me coloquei numa situação dessa de estar no sinal vendendo, eu saí da bolha, sabe? Então eu Tem comecei uma a ver, bolha ali, né? eu comecei a ver que, por exemplo, esse papo de se você quer, você trabalha, você consegue, da meritocracia, digamos assim, não existe. É mentira, entende? Isso é a maior mentira que contaram pra gente, é a meritocracia. Porque eu comecei a ver outras realidades que eu não estava acostumado a ver. Eu comecei a perguntar, conversar com as pessoas, como é que foi tua infância? Como é que foi? Por que tu tá aqui no sinal? E eu via muita gente que tava no sinal e dizia, cara, eu só queria um trabalho normal, sabe? E aí eu ficava tipo, meu, que loucura, né, velho? Trabalho enquanto eles dormem, né? E assim, se fosse assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Daí o padeiro acorda todo dia 5 da manhã Entendeu?
pra ganhar um salário mínimo e pagar as contas pra sua família, sabe? Então a gente tem que reconhecer os nossos privilégios e dentro dessa bolha também entender o que a gente pode fazer de diferença, né? Isso Porque me ajudou muito. a gente não pode mudar o mundo, né? Não Sim. vai ser eu, Não Rafaela, tem. que vou tirar todo mundo que tá vendendo no sinal, não vai ser eu que vou tirar todo o pessoal que tá em situação de rua. Não é a gente que vai fazer essa mudança, mas o que eu, nas minhas condições e nos meus privilégios, eu consigo ajudar, né? Esse Muito nosso bom. papel como Muito bom. cidadã, né? E eu acredito que tu, Matheus, mesmo de forma inconsciente, através do teu sonho, tu inspira as pessoas. Assim como Sim. o Rick lá por um Sim, livro te sim. inspirou, hoje tu serve como modelo. Então tu já cumpre o teu papel sem nem perceber, eu acho, conscientemente. Eu fico muito feliz com isso, sabe? E por muito tempo a galera me tirou como exemplo da meritocracia, né? Muita gente, direto, assim. Então, eu sei que é um assunto meio que foi vendido pra gente isso, só que quando a gente começa a entender o contexto das coisas, a gente começa a entender. Eu acho que a meritocracia, ela existe, mas pra quem é da elite. Porque, pô, se você teve acesso a uma boa escola, se você teve acesso à informação, que o que me faltou muito, né? Eu poderia ter começado no sinal com 16 anos, só que como eu não tinha informação, né? Eu não tinha acesso, eu fui ter acesso depois dos 17, 18 anos. Eu poderia ter começado muito antes, né? Essa caminhada. E eu vejo que muita gente se perde por falta dessa informação, assim, sabe? Então, tipo, se você tem acesso a um bom colégio, a bons lugares, a informação, sabe? De, tipo, bons contatos, né? Pô, você tem seus amigos, se você estuda num colégio bom, seus amigos são ricos, viaja pra Europa, né? Era muito comum eu ver a galera que trabalhava estudava em colégio particular e fazia intercâmbio. Sim. Eu achava isso... Era de praxe. É tipo- praxe, é normal. Então, pô, se você teve essas oportunidades, a meritocracia funciona pra você, porque daí você tem escolha de, cara, quero ser um fudido na vida, é uma escolha minha, entendeu? Agora, quando a gente vem de baixo, a gente é exposto a um sistema que põe um monte de barreira pra gente pular, e se tu não consegue vencer essas barreiras, você é fraco, É uma corrida injusta. entendeu? É que, na verdade, é uma escravidão paga, né? Na verdade, o que é vendido pra quem não tem condições hoje é uma escravidão paga. Não, porque se tu não tem, é porque tu não te esforçou o suficiente. Entendeu? Na verdade, é Isso é uma isso. mentira contada pra galera se sentir... É até uma coisa, eu acho que eu vejo que é até uma questão do governo, assim, sabe? Do governo meio que se inibir, sabe? Porque o governo te dá uma escola de qualidade, o governo te dá um sistema que te incentiva a crescer, a vencer, aí eles contam a mentira da meritocracia. Não, peraí. Se você se esforçar mais, Quem você quer, consegue. consegue. Quem quer, consegue. E é mentira isso não existe. E eu vi isso na prática, sabe? E eu era um cara que acreditava na meritocracia. Eu acredito, não. E eu era o cara que tava vendendo sinal. Não, tô fazendo a minha parte aqui, não sei o quê. E eu comecei a ver outras realidades que, como eu falei, a gente vive nas bolhas, né? Nossas bolhas sociais. E eu comecei a ver que não, cara, não é assim. Às vezes eu tava trabalhando com uma pessoa que ganhava 2.000 e pouco ali, ela nem sabia, porque ela não sabia fazer cálculo do quanto ela ganhava, não sabia fazer gestão de estoque. E como eu tive mais informação, como eu tive minha mãe que trabalhou, né? Aí eu não tive todos os privilégios possíveis, mas eu tive privilégios, entendeu? Eu tive acesso à internet, a um computador, eu podia ficar em casa, minha mãe sustentava, entendeu? Tem gente que tava no sinal, tinha que vender para sustentar a mãe, que tava com os irmãos em casa, e o cara tinha 16 anos e tinha que trampar, porque senão ninguém comia. Trabalhar de manhã pra comer de noite. Ou era ele que fazia, ou ninguém, todo mundo passava fome. Então imagina a pressão desse cara. Ele não tinha a opção de dizer... Ele nunca teve, na verdade, ele nunca teve a opção de dizer, vou ficar em casa de tarde jogando videogame. Ele nem sabe o que é ter um videogame. Não é questão de escolha, né? É a falta da escolha. Exatamente. Então, tipo, eu vi muito essa realidade no sinal e eu fiquei assustado, assim, de como a gente vive numa sociedade desigual, assim, sabe? E isso cada vez mais me interessou, assim, me estudar sobre essas coisas, de procurar, de entender como que isso acontece, sabe? E eu me tornei uma pessoa melhor, assim, foi muito difícil, me trouxe vários traumas trabalhar no sinal. Eu acho que toda dor faz a gente ser melhor. Mas me tornou uma pessoa muito melhor, assim, sabe? Muito melhor. E quando tu tu é muito consciente, isso é tão raro, assim, com uma pessoa da tua idade, isso é tão consciente no sentido social, não só no sentido profissional. Sim. Porque quanto mais a gente estuda sobre como que o sistema ele é formado, na verdade, não o governo atual, gente, é o sistema governamental os governos, do eles país. só dão uma continuidade no sistema que já existe, é o né? sistema que já existe. Ele te ensina a ser ignorante, na verdade, entendeu? É interessante, A né? informação não tá ali só para alguns
porque o destino quis, porque Deus quis. Sim. Não, eles te ensinam a ser ignorante, porque quando tu é ignorante, quando tu não tem ignorância de ignorar, quando tu não tem acesso à informação, tu não tem como lutar pelos seus direitos, porque tu não sabe quais são eles, né? Exatamente. Então, tu não tem como sair da tua bolha ali, que é realmente tu ter que trabalhar com 16, porque senão tua mãe passa fome, entende? Então, é um buraco bem mais embaixo. Isso não é um caso isolado que eu falei pra vocês, eu vi vários, muitos, vários, né? vários. E depois que que deu certo ali, quando foi que, tipo assim, tu tava vendendo os doces e tal, e tava seguindo teu sonho e tu viu assim, tipo, poxa, dei certo, deu certo. Assim, foi a primeira vez que eu vendi no Sinal. Eu tô fazendo o mais resumido possível aqui, até pra gente não ficar enrolando, né? Eu tava morando com uma menina, daí eu me separei e eu fiquei com uma casa, tipo, eu queria me mudar daquela casa porque tava me fazendo mal, aquela casa. Aí eu me mudei, fui pra outra casa e eu fiquei com a dívida da casa antiga, da reforma, né? E eu tava 6 anos já naquela casa lá. Eu morava com a minha mãe, depois eu fui morar com a minha mãe, saiu de lá, eu fiquei sozinho com ela. Aí ela saiu, a guria, eu me separei da guria, eu fiquei sozinho. E a casa já tava 6 anos, já tinha que fazer uma reforma. Então, tipo, eu saí já endividado, aluguei outra casa com o restinho de dinheiro que eu tinha, tipo, das vendas que eu fazia e das coisas que eu vendi, da própria casa, assim. E aí eu tive que... Me mudei e eu não tinha nada. E o Sinal eu comecei sem testar. Eu sempre testava antes de começar. Eu peguei, quando eu vendi brigadeiro, eu comprei uma caixa. Testei, vendeu, fui lá, comprei 2, 3. Aí eu tava vendendo 4 caixas por dia. Aí o Sinal não tive tempo nem de testar, assim. O Sinal ou dá certo ou tô ferrado. Foi emergencial, uma Foi medida tipo de assim, emergência. ou isso aqui dá certo ou eu tô ferrado. Porque eu perdi meus clientes na pandemia, né? O negócio fecharam e eu já tava com clientes tudo fixo já. Às vezes eu pegava as caixas, eu vendia, só ia e vendia, sabe? Já tinha todos os meus clientes certinho. Então, o Sinal foi assim, que eu vi, cara, deu certo. Sabe? Tipo, ali quando eu comecei a vender, no primeiro dia que eu vendi 60 pacotinhos, fiz tudo sozinho. Eu disse, cara, vendi tudo, velho, em 3 horas. Vendi tudo, assim, sabe? Era bem rápido. Aí eu disse, cara, deu certo. Comecei. E aí eu comecei a vender, já comecei a pagar minhas contas, já comecei a fazer as coisas. E eu comecei já a caminhar para começar a abrir uma coisa digital, assim, sabe? De pegar aquela influência. Eu tinha 2.500 seguidores. Mas eu era bem engajado com a galera, assim. A galera gostava bastante de mim, assim, sabe? E aí foi onde eu comecei a crescer, assim, sabe? A minha virada mesmo, assim, né? Que eu sei que vai chegar nesse ponto. A minha virada mesmo foi quando eu conheci minha namorada, a Mari. Que daí ela me conheceu no Sinal, ela A viu Mari era pra estar com a gente aqui hoje, pessoal, mas não deu. não, infelizmente ela não conseguiu vir. E aí eu consegui... O que aconteceu com a Mari? Eu fazia vídeos sobre o Sinal. Tipo, trendzinho, assim, sabe? Não sei se vocês chegaram a ver lá nos últimos Reels que eu tenho, tá lá. Ainda eu não apago, que eu acho que faz parte da minha história, tem que ficar lá, sabe? Claro. E aí eu comecei a fazer essas trends e a galera de Canoas começava a compartilhar muito, assim, sabe? E aí eu, tipo, tinha 2.500 seguidores, batia 20 mil meu Reels, e eu ficava, né, muito engajamento, assim, sabe? Eu ficava, caraca, mano, a galera gosta, eu comecei a fazer mais. E aí um amigo da Mari compartilhou, e ela viu, olhou meu perfil, amou, achou legal, ela já empreendia, né, no digital. Ela achou muito massa, ela viu que eu era solteiro. Ela viu minhas ideias, porque eu sempre fui de compartilhar o que eu penso, assim. Ela viu que eu falava, assim, que eu tenho uns vídeos também que eu falo o que eu penso. E ela, caraca, que legal, me deu um oi, já não precisou de perder a oportunidade, já fui... Tu gosta da oportunidade Eu gosto mesmo, da agarra a oportunidade mesmo, oportunidade. agarro de verdade. Ela me chamou num dia e a gente se conheceu no outro. E Legal. do outro dia a gente nunca mais se desgrudou, assim. Que legal. Foi Beijo, Mari. Esperamos quanto você tempo aqui você numa tá? próxima Vai oportunidade. fazer 2 anos e meio já. 2 anos e meio. Então é bastante tempo, assim. E ela tinha esse negócio digital. E aí foi onde pode... E, Matheus, desde o início tu falaste sobre um sonho, né? Que tu tinha um Sim. sonho de empreender. Tu tinha já esse sonho bem definido, eu quero trabalhar com automobilismo? Tu tinha já isso escrito, assim, totalmente planejado? Ou tu foi caminhando e foi projetando isso? Na verdade, o meu sonho era ser rico, né? Seu sonho de ter dinheiro. De algum jeito, por algum caminho, não interessa sei qual é a como. O que eu estrada, entendi mas assim, lá que eu ó, vou chegar. quando eu falo ser rico, eu não falo que eu quero ter dinheiro, eu sou o cara que faz tudo por dinheiro, até porque eu deixo de fazer muita coisa por dinheiro. Muita gente me chama pra divulgar coisa duvidosa, agora que eu tenho influência, já me ofereceram 5 mil pra divulgar umas coisas que eu sei que é golpe. E eu não divulguei, sabe? Não porque eu sou um ser humano incrível, o exemplo de caráter,
mas é você que volta, sabe? Tipo, Exatamente. quando tu faz uma coisa que tu ferra, alguém vai voltar pra ti, entendeu? Então, tipo, essa questão do... Onde é que tinha perguntado mesmo? Tu tava falando do Do teu sonho, que tu Ah, falou que queria sim. ter Queria ser dinheiro. rico. Assim, eu entendi assim, ó, em relação a ser rico, não é porque eu queria ter grana, eu quero ter dinheiro, eu quero ficar fazendo tudo por dinheiro e tudo mais. Era mais por uma questão de que eu sabia que se eu tivesse isso, eu tenho tudo que eu queria. Porque não tem como eu ter o carro dos meus sonhos se eu não tiver dinheiro. Se eu acho tiver que dinheiro, eu sou rico, então eu preciso ser rico. Entendi. Entendeu? Entendi a Entendeu? lógica. Entendeu a lógica? Eu acho que eu te entendo, porque é mais ou menos o que eu penso. Então, assim, eu não tinha o sonho de, por exemplo, eu vou trabalhar com moda, ou eu vou trabalhar com condomínios, que eu nunca passou pela minha cabeça. Não, eu pensava que eu tinha que fazer alguma coisa que desse certo, pra mim ter sucesso naquilo ali, e algo que me desse muito dinheiro. Por quê? Porque todos os... o meu sonho, por exemplo, meu sonho é viver tranquila, é que a minha família viva tranquila, numa qualidade de vida boa, numa escola boa, né? Que possa viajar, que possa ter carros confortáveis e luxuosos, porque eu gosto, acho legal. Então, cara, tudo isso precisava de dinheiro. Poxa, então daí tu não tem como ficar só no... Claro, são várias situações diferentes, né, pessoal? Tem pessoas que nasceram apaixonadas. A Rafa é apaixonada por comunicação. Esse é o sonho dela e o propósito dela vai ser baseado em cima disso. Mas o meu era fazer alguma coisa em que eu fosse boa e que desse certo, porque o sonho é ficar rica. Então, Eu tive a sorte, talvez, eu né, de entendo. conseguir encontrar uma forma de fazer dinheiro dentro do que eu gosto, né? Porque isso também foi uma um sorte, desafio uma também, bênção, né? sei um lá. Desafio. Um desafio, Mas porque... eu entendo, e não é escolha. sobre ter ganância pelo dinheiro, mas é que o dinheiro faz realmente acontecer as outras É, coisas que... Qual é o teu sonho? Meu sonho é viajar ao mundo, tu precisa de dinheiro. Meu sonho é virar modelo e investir na carreira, precisa de dinheiro. Tudo que tu for fazer que é o teu sonho, no fim precisa A de principal coisa que eu aprendi, assim, em relação a dinheiro e sonho, que nem a gente tava, mas isso vai contra, tipo, bate com o que vocês estavam falando do que realmente é sucesso, né? Que nem ela falou, isso é um carro luxuoso, uma casa... mas isso foi o que a gente tava falando, mas depende. Se esse é o teu sucesso, tu tem que trabalhar por isso, entendeu? Sim. Então, é uma questão, assim... Eu percebi com o tempo que, na verdade, o sucesso ele vem quando tu ligar aquilo que tu ama fazer com algo que vai te dar retorno financeiro expressivo. E eu percebi como fazer isso, né? Cara, como que eu faço isso? Por exemplo, eu gostava muito de carro, gostava de mecânica, era uma coisa paixão pra mim. Mas eu abri mão de ser mecânico porque eu vi que não ia realizar outros sonhos meus. Então eu percebi que se o sonho ele não tá atrelado com a escala, ele não vira, sabe? Então, tipo, se tu, por exemplo, se o meu sonho fosse ser mecânico, eu seria mecânico hoje. Eu ia ser o melhor mecânico que eu pudesse, assim, eu ia cobrar R$ 400 a mão de obra, a minha R$ 200 a hora, sabe? Então, eu ia trabalhar pra isso, mas eu ainda ia ser o mecânico que põe a mão no carro. E como o meu sonho era ser rico, né, ter a oportunidade de comprar uma Brabus que... Eu não sei se... Não sei se vocês conhecem a Brabus. A Brabus é um... Essa eu não conheço. Era um carro... Eu quero ter uma coleção de carros, por exemplo. Tipo, a Brabus é uma delas. É muito, muito raro, né? Ter um carro da Brabus... Não é um carro da Brabus, com um kit Brabus, né? Então, eu percebi que não ia conseguir isso sendo mecânico. Eu ia ter um teto ali, sabe? Uma hora ia chegar, ou escalo, né? Então, eu percebi que eu trabalhar no mercado, usar o meu talento, que eu sempre tive facilidade pra me comunicar, pra falar com câmera e tal. Não foi fácil aprender a falar com câmera, mas eu fui com o tempo aprendendo, sabe? E eu tinha essa tendência que era mais fácil, eu juntar com algo que fosse escalável, no caso, o mercado digital, né? Sim. Que é os cursos que a gente tem e tudo mais. Então, e a influência também, né? Que influência também é o que mais vende hoje, né? Eu não tenho muito saco pra vender influência, né? Eu acho muito mais fácil vender produto. Sim, mas, eu também acho. tipo, influência é um saco de vender. Mas também é um carro de dinheiro, né, que tem ali, né? Muito legal. Então, foi mais ou menos assim. E hoje tu é empresário e trabalha com a influência que tu tem nas redes sociais, tem alguns negócios que tu é sócio, isso? Eu tenho 2 negócios que eu sou sócio, que é o da Mari e tem o do William agora, né, que entrou. Mas o da Mari, ele entrou numa questão muito engraçada, assim, sabe? Tipo, que eu falei, a gente se conheceu, ela me conheceu no sinal, ela achou legal minha visão e tal, a gente se conheceu, a gente ficou e a gente se grudou, tipo, não se desgrudou mais, assim. E aí, tipo, eu fiquei no meu rolê do sinal, eu já tava no apartamento lá e tal, meu apartamento era um apartamento bem legal, que eu morava lá em Canoas. Eu tava no meu apartamento, pagando meu aluguel, minhas coisas e tal. E ela tinha recém saído de casa da casa do pai dela. Então,
ela já tava com o negócio dela girando, ela ganhava mais que eu, né? Ela fazia em torno de, na época, 10 mil sozinha, sabe? Trabalhando Caraca. só ela, assim, sabe? E aí, como eu já tinha experiência com a Invictus, eu olhava muita coisa que o negócio dela fazia, eu dizia, amor, faz isso, esse daqui eu acho que tu poderia fazer dessa forma. E ela sempre foi muito aberta, assim, sabe? E eu, Legal. tipo, nunca tive a intenção de ser sócio, entrar no negócio. Porque eu tava, tipo, de certa forma, realizado ali, fazendo meu rolê do sinal, porque eu ganhava bem. Eu fazia em torno de 13.800, 4 mil por mês ali. O mês que eu mais fiz deu quase 5 mil, né? E, tipo, pra um cara que é solteiro e o meu custo era R$1.000 por mês, era muita coisa, sabe? É muito. Só que eu tinha muita dívida, né? Então, tipo, eu comecei o sinal pra pagar dívida, É basicamente. o impulsionamento aquele que a gente fala, né? O boleto batendo na porta. Eu tive que pagar um monte de dívida, então eu não vi esse dinheiro, basicamente. Então, eu começava a falar as coisas pra ela, faz isso, faz aquilo. Ela tinha uma vendedora, eu comecei a olhar como é que a vendedora atendia. Eu disse, nossa, tá perdendo muita venda, mano. Começa a fazer isso aqui. E o negócio começava a ganhar mais dinheiro com as dicas que eu falava. Tipo, amor, eu fiz aquilo lá que tu falou, vendi 4 análises. Fiz não sei o que, comecei a vender mais. No final do mês, teve um mês que praticamente dobrou o faturamento. E eu não tava metendo a mão, eu só tava falando, mano, faz isso, faz aquilo, ela tava fazendo, sabe? E aí ela chegou uma hora que ela me viu, que eu já tava de saco cheio do sinal já. Eu não aguentava mais, eu já tava brigando com as pessoas já, tipo, o cara... não quer meu doce? Então tá, então... De eu chegar assim, eu era educado, eu não era daquele que jogava o pacote e saía. Eu chegava, oi, querido, bom dia, com licença, eu já pego aqui, com licença. Aí tem uns caras que falam, não põe aqui. Eu falava, se eu tivesse te roubando, você não ia falar nada, né? Se fosse uma arma aqui, tu ia ficar quietinho, né? Agora eu tô aqui vendendo, eu começava a brigar, eu já não tava mais com paciência, sabe? Eu lembrei de um meme que eu vi esses dias no Instagram, que é, lá não foi meme, foi caso real, o Brasil, né? No ônibus da Bahia, e daí o cara foi vender a bala pra todo mundo, Ninguém né? queria, assim, ninguém ligou pra ele. Ninguém queria, só uma menina lá da frente vendeu. Daí ele vendeu a bala pra ela, puxou a arma. Tá, então agora me deu. Já que vocês não querem comprar, eu tava me ajudar. Pra mim, o melhor que eu vi até hoje foi o cara que chegou com um rato na gaiola. Ele disse, olha só, gente, eu preciso de tantos reais pra comprar uma cachaça dentro do ônibus. Se eu não conseguir, o nosso amigo Mickey vai visitar o ônibus. Gente, o pessoal tá se passando na criatividade. Não, é sério, eu vi isso aí, fiquei muito chocada. Só começou a gritar dentro do ônibus. Não, então tá, eu tô fazendo por bem. Se vocês não quiserem, vai ser por mal. É que a energia, sabe, das pessoas, chega uma hora que a energia da pessoa, tu releva uma vez, tu fica, beleza. Às vezes a pessoa foi assaltada, né? Eu relevava muita coisa. Mulher, principalmente, eu relevava demais. Eu acho muito fácil um homem discutir com uma mulher. Então, sabe, eu tentava evitar ao máximo. E as mulheres eram as que mais eu tinha BO, assim, sabe? Óbvio. Então, tipo, eu ficava, beleza, a mulher pode ter assaltado. Mesmo a mulher que pegou meu pacote e jogou no chão. Essa eu xinguei. Não. Essa não tem como. Essa não deu. Inclusive, eu nunca mais vi ela passar naquele sinal. Então, não sei se foi uma coincidência. Mas eu nunca fui na intenção de xingar, de brigar, só que tu vai recebendo todo dia humilhação, todo dia, uma hora tu começa a ficar assim. E a Mari viu que eu tava estressado, sabe? Chegou um nível que eu já tava de saco cheio já. E aí foi onde ela me chamou pra ser sócio. Ela disse, amor, olha, tu tem um conhecimento que já tá me ajudando sem tu tá no negócio. E tu tem o teu negócio aí, tu ganha 4 mil, né? Tipo, 4 mil, 3.800 limpo, né? Que era o que eu tinha mais custo de estoque, né? Limpo, tu ganha isso. Tu não acha que tu consegue, com o conhecimento que tu tem, trazer mais esse valor pro negócio e a gente começar a trabalhar junto? Eu disse, olha, eu acredito que sim, né? Se uma coisa ou outra que eu falei começou a dar resultado, eu acredito que sim. E ela, beleza. Então, eu senti que ela queria me tirar do sinal, assim, sabe? Porque como eu falei, a gente que vem de baixo, a gente tem poucas oportunidades. Então, as que a gente tem que agarrar. Eu tinha agarrado a minha. E por ter agarrado uma, apareceu outra, que no caso foi a Mari, entendeu? E eu não acho que foi a Mari o negócio da Mari que mudou a minha vida. Eu acho que se não fosse ela, ia ser outra oportunidade. Exatamente. E na verdade, eu até esqueci de falar, apareceu uma oportunidade. Um cara queria investir em mim, ele queria pegar o meu talento de venda e tal. Ele queria investir 15 mil em tênis e tal, em produto, e abrir a loja, a gente ser sócio, e o que eu vendia a gente dividia. Né? Ele ia me dar 15 mil ali pra comprar esse produtos. E tal. E eu recusei porque eu não senti muita firmeza, assim, sabe? Não senti, assim, uma...
Quando é muito fácil, assim, né? Parece estranho, né? Não é que foi fácil, mas, sabe? Foi algo intuitivo, talvez? Foi instinto, assim, sabe? Eu senti que se eu entrasse, eu ia entrar mais pela grana, assim. Eu senti, mano, não vale. É aquela coisa, né? Quem tem sócio tem chefe, né? Então É verdade. Isso é verdade. não sei, sabe? É muito complicado envolver dinheiro com pessoas que tu não conhece. Que não conhece. Né? Muito. E principalmente no Brasil, as pessoas têm Exatamente. problemas Com pessoas- real com o dinheiro Com aqui. pessoas que tu já Conhece, conhece, é é difícil, difícil. né? Exatamente. Eu e a Mari, a gente tem cada arranca-rabo Não, eu surreal. sempre falo, esses dias eu tava comentando aqui, porque eu sou sócia do meu namorado também, né? E os primeiros 8 meses foi um caos total, foi briga direto, Sim. assim, A foi empresa tem um ano, os terrível. primeiros A 8 empresa tem meses. um ano, os primeiros 8 meses, foi exatamente terrível. isso. Foi Exatamente horrível, porque tu não consegue separar o jeito de falar com a pessoa quando tu tá brigando com teu namorado, quando tu tá brigando com teu sócio. Então, né, ainda mais pra nós mulheres, que a gente se estressa um pouquinho mais que os homens, é muito difícil. E aí foi terrível, foi horroroso até, mas aí depois, com o tempo, tu vai pegando o jeito da pessoa de se expressar, de se comunicar, como é que ela pensa, o porquê que ela falava que ela tinha aquela ideia X. Então fica muito mais fácil, mas é complicado, gente. Mesmo conhecendo a pessoa, já é difícil. Eu até ser indico sócio. assim, pessoal, quem quiser abrir um negócio, evita o máximo que puder abrir com sociedade, sabe? Não estou arrependido de ter abrido sociedade com a minha Não que a namorada. sociedade seja algo ruim, né? É, Mas tipo algo assim, que tem que ser pensado. Uma sociedade que nem a minha e da Mari é muito difícil, assim, de dar certo, assim, e a gente alinhou muita coisa até dar certo, sabe? Mano, É que evita pra mim o o que eu máximo. penso? É um esforço extra. Luva de na pedreiro tem verdade. pra É um provar isso, né? Matheus, eu acho É um esforço o que que extra. qual é a visão que eu tenho sobre a sociedade? Eu acho que tu tem que ter um sócio quando a pessoa é alguém que tu não pode contratar. Sim. Se tu vai ter um sócio que faz algo que tu pode pegar e pagar outra pessoa pra fazer, tu não precisa de um sócio. Exatamente. Aí tu aperta um pouco as tuas contas, Concordo. tu vê alguém, enfim, e paga um funcionário. Com o Se a funcionário tu consegue demitir. o funcionário tu demite, troca e ponto. Uma sociedade muito complicada, até porque toda empresa ela tem uma visão de crescimento, né? E eu sempre vejo, e nunca errei, quando não tem dinheiro no negócio, todo mundo é parceiro, todo mundo é amigo, tudo dá certo, vamos lá, eu Quando acredito tem, né? e tal. Não, quando ainda não tem na empresa. Quando a empresa começa a dar aquele boom, começa a dar lucro, começa a entrar grana, aí começam a surgir os problemas na sociedade. Sim. Na maioria delas, né? Porque aí no começo não faz diferença se tu ganha 30 ou se tu ganha 50. Porque tu não ganha nada, no começo a empresa não lucra. Sim. Depois, quando a empresa tá ganhando um valor expressivo, aí faz diferença se tu ganha Faz 30 ou se tu sentido. ganha 50, É, né? faz sentido. E a gente tem que pensar que a sociedade é como um casamento, né? Porque tem Sim. que ter os valores. Daí tu vai construir uma empresa. Tem que juntar os valores de um sócio com os valores de outro para conseguir consolidar um negócio que tenha princípios e que seja de acordo com as crenças de cada um. Então, além da parte burocrática, operacional, financeira, tem a parte também da crença, que é o mais difícil, É. né? Então, é E é o bem problema com o desafiador. dinheiro, eu fui percebendo com o tempo, assim, que quando a gente ganha dinheiro, a gente tem que mudar todo um sistema. Não dá pra ganhar dinheiro sem trabalhar o teu interno antes. Não dá, cara. Por isso que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena perdem tudo. Porque você tem que trabalhar o dinheiro. Eu, por exemplo, quando a gente começou a ganhar um valor mais expressivo, a gente meio que perdeu o freio, assim, sabe? A gente começou a fazer muita loucura, de tipo, não loucura assim de ficar sem grana e tal. De gastar sem olhar, né? Exato, Daqui a pouco tipo, tá por exemplo, saindo muito pra comer fora e nem tá nem vendo. Exatamente. Então, tipo, tinha coisa que a gente fazia que era pedir iFood todo dia. Pedia um iFood de manhã, almoçava no restaurante e de noite pedia outro iFood. Tinha Eu dia sei, que porque já gastava, rolou lá em casa. tinha dia que gastava 300, 400 reais no dia, assim, porque tu vai gastando 80, depois tu gasta Não 60, sente, tu não sente. aí né? de tarde tu compra um cafezinho 40, de noite mais 100, sabe? Que tu quer pedir um negocinho e quando vê, mano, absurdamente, sabe? Gente, hoje, pra casal, falando assim, né? A Rafa também é casada, sabe? Qualquer coisa que tu vai pedir pra 2 pessoas, não baixa de, tipo, beirando 100 reais. 100, 80 reais por aí, 80, 100 reais. 80 reais ali se tu vai comer uma coisa mais tranquila. Normal. Daqui a pouco uma pizza, uma coisa É. assim. Agora, se tu vai, tipo, sei lá, num restaurante, alguma coisa assim, já tá estourando. Não, já. E por aí vai. Hoje eu valorizo muito mais o meu dinheiro. Depois de eu ter torrado um pouco, assim, do que a gente foi fazendo, de eu ter perdido um pouco esse freio, porque assim, a gente precisa entender também, eu vejo que a galera se culpa muito, tá? Não tem problema você errar. Eu acho o erro uma das coisas mais maravilhosas que existem, sabe? Por isso que eu falei que eu não ligo pro que os outros pensam, porque eu tô no meu processo. Se eu errar, se eu tô no meu Instagram errar numa coisa ali, eu já postei vídeo com nome de carro errado, eu não apaguei.
deixei, sabe? Até virou um hack. Eu vi. Até virou um hack, porque depois eu percebi que a galera começa a comentar, corrigindo, Aham. Então quando é interessante eu ponho, que nem o último que eu botei, agora eu botei errado Dá de um engajamento, propósito, dá um e o engajamento. vídeo, bum, explodiu, assim, não dá pra fazer sempre, né? Tem que fazer com Sim. estratégia. Aí, eu acho que não tem problema errar. Eu acho que errar é a melhor coisa que tem, sabe? Porque você aprende e eu acho que o problema é você ficar errando a mesma coisa sempre, sabe? Eu ia dizer isso. A questão importante, acho que o erro ele é necessário e a questão importante é saber, tu saber recorrer depois e consertar aquilo em todos os âmbitos da tua vida, não só no financeiro, como o Matheus tá falando, mas eu Sim. trago isso muito da vida pessoal. Relacionamentos, qualquer coisa que tu tá fazendo na tua vida, pode analisar, né? Errar, o erro sempre vai ser necessário. O importante é o que tu faz com o erro depois que tu detectou o erro, o que tu fez com ele? O que tu Sim. faz com ele, né? Bom, se continuar no erro, daí realmente tem que se ferrar. Eu acho que é maravilhoso errar, né? É uma coisa muito boa, porque... e eu me permito cada vez mais errar e eu me perdoo, sabe? Eu vejo que a galera erra, que tu mesmo falou isso no início ali, né? De tipo, eu errei, e como é que eu lido com isso agora? Tipo, desagradar as pessoas, né? Tu comentou isso. Cara, eu me perdoo todo dia. Eu me perdoo todo dia. Quando eu erro, quando eu fiz alguma coisa que não deu certo, eu tô uma pessoa, sei lá, às vezes eu tô menos produtivo, eu acordo e já me perdoo já, sabe? Porque se eu não me perdoar, eu não vou sair do lugar, eu nunca vou aprender. E o erro, ele faz parte. Não existe uma pessoa que vai construir algo ou que vai ir atrás de algo que quer e não vai errar. É impossível, não tem como, sabe? Às vezes, tipo, se eu quisesse abrir um podcast, o podcast não desse certo, eu ia recomeçar. Porque faz parte, Por que entendeu? não deu certo? O que eu fiz aqui ou será que não é pra analisa, mim? ó, isso aqui que eu fiz errado. Vamos recomeçar? Vamos fazer de novo? Eu vejo que a galera, eles se dão ao luxo de tentar, mas não de recomeçar. E é aí que mora a O medo morte do dos sonhos. fracasso, né? O medo do fracasso. E sabe, todo o nosso papo, assim, o que eu poderia resumir ele em uma palavra, que é a humildade. Porque tu teve a humildade desde sempre, do início da tua trajetória, a reconhecer oportunidades e a encarar elas com os braços abertos e com o coração aberto. Precisa ser muito humilde pra fazer isso, Sim, né? A humildade de aprender com as pessoas, sim. Isso... e a humildade de aprender que tu pode errar, que tu pode acertar, que tu pode tentar de novo, que tu pode estar mal, que tu pode ter depressão e tu pode te recuperar da depressão. A ter humildade de se aceitar, de se amar e de se perdoar. E hoje a gente vive num mundo tão punitivo e tão cheio de cobrança e tão cheio de expectativas que é muito raro a gente ter humildade pra se olhar no espelho e falar, nossa, eu errei. Ou a gente tá tudo chegar e bem. falar, olha, eu te amo, muito obrigada por ter me aberto os olhos em relação a isso, né? Então a gente tá cada vez mais, nossa, mas assim, a gente tá impulsivo e ao mesmo tempo a gente tá sempre com medo, sabe? E pessoas como tu, que exercem essa humildade diária para consigo e para com o outro também, mostra que realmente ainda tem espaço para que a gente possa errar muito, mas também acertar muito e atingir o que a gente quer. Com certeza. Então, assim, eu te agradeço, a gente tá chegando no final, né? Estamos, Eu te agradeço infelizmente. muito pela humildade de ter vindo aqui, inclusive, né? Não, Aceitado vem. a nossa oportunidade, o nosso convite. O povo sempre acha que eu não vou vir. Não, a gente sempre agradece, porque o Pode Começar é um sonho nosso, né? E é sempre uma alegria estar aqui ao lado da Sheila e a gente se escolheu, né? Não é fácil também a gente firmar parceria. Não é uma sociedade, mas além de uma sociedade, é uma parceria, né? E tem que ter muita humildade pra gente também escolher alguém pra dividir um sonho. Exatamente o que a gente estava falando antes ali de... que as coisas acontecem por coincidência. Às vezes eu acho que não, sabe? Porque tudo que eu faço, a Rafa também, pelo que eu vejo, mas tudo que eu faço é com muito amor e com muito carinho e fiel que aquilo vai dar certo, sabe? Porque eu tô dando o melhor naquilo ali. E foi assim que tudo sempre deu certo. Então, poxa, todos os convidados que a gente trouxe aqui, todas as pessoas, e pessoas que eu já convido, que a Rafa convida também, cara, que tu pensa assim, poxa, essa pessoa, de repente...
a gente não tem tanto seguidor no Instagram, a gente não é muito bombado, a gente não é muito conhecido. Mas será que essa pessoa vai vir? Cara, todo mundo veio e todo mundo gostou a princípio e todo mundo sempre abre ali a mensagem e tal e responde, nossa, li ali o projeto de vocês, legal e tal, sim, vou participar. Quanto que é? Então, isso é muito gratificante, muito legal mesmo. E quantas pessoas já começaram a responder com comentários, cortes ou os vídeos. Eu discordo. Tem sempre, não vai ter só elogios, Sim. né, galera? E a gente adora, O pessoal pode fala, continuar. eu acho que eu discordo disso aí que foi falado e tal. E o outro, eu penso que não é bem assim, não sei o quê. Eu não lido muito bem com essas coisas, quem lida melhor é a Rafa. Então eu até digitei ali pra Eu responder adoro, depois é a Rafa. democracia, gente, eu adoro. A Rafa É respondeu. ótimo isso, Eu né? adoro democracia, eu acho que quanto mais opiniões contrárias, melhor, porque daí a gente consegue Ótimo. sair da nossa bolha. Exatamente Sim. isso. Porque se eu tenho a minha razão e só a minha razão serve, eu vou sempre estar ali, né? Mas, gente, o mundo seria um só, até falando, isso serve muito pro empreendedorismo, quando a gente fala, tipo assim, empreender é legal e tal, mas nada contra quem é CLT, é óbvio que nada contra, porque, cara, não existe empresário se não tiver uma empresa não existe sem funcionário. Colaboradores. Sem funcionário não existe, não tem como. Exatamente. Então, todo mundo é fundamental. E é muito bom que pessoas amem o CLT. É muito bom que pessoas Sim. amem o CLT, porque os empresários têm excelentes funcionários. E na verdade a gente escolheu o Tudo é empreendedorismo uma porque engrenagem, né? nós respiramos empreendedorismo, né? Foi por isso que a gente escolheu o tema. Mas se for pensar, nossos ouvintes, muitos deles são CLT e É também muitos sobre ter utilizam sucesso na CLT, né? Tu pode ter sucesso. pra sua vida. Porque Eu acho tudo que a gente falou aqui uma serve, coisa, né? uma coisa muito importante, assim, eu reflito muito, né, sobre a vida, sobre a morte, né, sobre o que é a vida, né, e eu percebo que a gente tem tanta certeza, sabe, de que a gente vai estar aqui amanhã, sabe, a gente tem tanta certeza que minha mãe vai estar lá semana que vem, sabe, e na verdade a vida, ela é muito uma surpresa, assim, sabe? Deus, ele não permite que a gente veja o dia de amanhã justamente para que... Eu acho que é um sistema que Deus fez muito justo, assim, sabe? Eu achava injusto, mas hoje eu vejo que é um sistema muito justo, porque se tu não tem certeza que tu vai estar aqui amanhã, o quanto antes tu fizer as coisas, melhor, sabe? Verdade. Quanto mais tu deixar as coisas, né? Uma mágoa que tu tenha com a... Eu tinha mágoa com a minha mãe, eu perdoei minha mãe, um amigo, ou irmão, tem gente que tem irmão e não se fala, né? E essa pessoa, ela tem tanta certeza que, quando eu tiver, daqui 10 anos eu resolvo isso. Eu tive daqui um 5 amigo anos. que morreu e a gente tava brigado. Exatamente, sabe? Então a gente tem tanta essa certeza, e agora com a perda do Jesse, isso me deixou mais reflexivo ainda, sabe? Então, a nossa vida, ela é muito rápida, e eu ficar se apegando... porque eu não vou fazer porque meu pai não vai gostar, porque minha mãe não vai gostar, porque meus irmãos não vão gostar, porque meu amigo não... Se der errado, Que se tu vai dane. voltar pro mesmo lugar onde tu tava antes, tu não vai voltar negativo. Entendeu? Se não der certo, tu E volta ainda que eu negativo. ganhe, e ainda que eu ganhe todo o dinheiro do mundo, que eu fique bilionário, um dia eu vou morrer, entendeu? Então, se der certo, amém. Se não der certo, eu tô tentando, entendeu? E eu morri tentando, isso que importa, sabe? Porque morrer eu vou, sabe? Então, eu acho que essa Ótima falta... reflexão. A gente tem que parar com essa falta de certeza, assim. Na verdade, a gente tem que parar com essa certeza que a gente tem, assim, sabe? Esse excesso de Eu não sei certeza. se quando eu sair daqui eu vou continuar, sabe? Eu não sei. A gente não sabe se é a última vez que a gente vai se ver, sabe? Ou se daqui uma semana, ou se daqui 10, ou se daqui 100 anos. A gente não sabe, sabe? Eu espero viver cada vez mais, né? Tipo, eu espero ficar velho e tudo mais. Mas enquanto eu estiver vivo, a minha parte eu tenho que fazer, sabe? O meu pedaço, assim, pro mundo, ou pra sociedade, ou até mesmo pra minha própria vida, eu tenho que fazer, sabe? Clichês não são clichês por acaso, né? Viva cada dia como se fosse o último. Verdade. E com essa, vamos agradecer, né? Não posso deixar de agradecer. Eu não tô te botando lembrei. pressão. Não, eu vi esse olhar. Mas muito obrigada, Matheus, de novo. Obrigada, Shirley, de novo. Muito obrigada, pela nossa parceira. conversa. agradeço. Muito impactante, como sempre. Eu sempre saio daqui refletindo sobre o Ai, episódio, eu tava falando gente. pra ele, eu disse, eu sou tão suspeita, porque cada episódio a gente Eu acho sai que é o disso. melhor. Ai, acho que esse foi o melhor. Então hoje eu tô saindo daqui, eu acho que agora esse superou, acho que agora é o melhor. Então é sempre muito Bom, legal é dividir assim, essas né? Não, histórias. nossa, foi uma merda, foi chato. Talvez um dia aconteça, né? Talvez um dia aconteça, vai Mas se acontecer. acontecer no próximo, estaremos aqui gravando de novo. Estaremos aqui firme e forte gravando o próximo, e eu quero agradecer a Capitão On, agência da Rafaela, que trabalha com marketing de conteúdo para as redes sociais, pessoal. E faz todo um outro trabalho também por trás. Como é que a gente pode dizer?
Vamos dizer que a gente traduz a gente, porque hoje somos uma equipe, né, formada por mulheres maravilhosas. A gente pode dizer que a gente traduz o que a tua empresa oferece, né? Então traz uma comunicação única, uma comunicação exclusiva e fala com o teu cliente com toda a transparência, ética e confiança que ele merece, que a tua empresa pode oferecer. Então, para mais informações, segue eu aí no Instagram, chama a gente no WhatsApp, estamos sempre disponíveis, tanto eu quanto a Shirley. E eu indico porque é uma empresa contratada pela Condomínio Sul. E pelo Pode Começar Então, e pelo Pode Começar também. Então, a gente indica e gosta bastante. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio. Quem não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal para receber os lembretes sempre quando a gente lança aí os novos episódios, tá bom? E não esquece de seguir Pode.começar no Instagram também. E seguir o Matheus. Faça teu merchan aí, Matheus, por favor. Gente, vocês gostam de carros? Se vocês gostam de carros, gostam de saber a profissão da galera, desenvolvimento pessoal, falo bastante sobre isso no meu Instagram. Show. É Matheus _oficial ali. Eu agradeço demais o convite de vocês. E espero que vocês tenham o sucesso que a gente estava falando aqui, né? Que o verdadeiro sucesso é realizar os próprios sonhos, né? Então, não realizar os sonhos dos outros, né? Então, que vocês tenham muito sucesso. Conseguiremos Na nós caminhada de três vocês. e a Mari. E a Mari. Amém. Tchau, tchau, gente. pessoal.